Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Coa, hoje estou aqui para uma aula de língua portuguesa do livro Aprender Sempre, Sequência Didática 3, Construção de Brinquedos. E hoje é a nossa aula 2, História da Pipa. Vamos lá? Então vamos lá, peguem o livro Aprender Sempre, volume 1, quarto ano, ensino fundamental. Na parte de língua portuguesa, nós vamos dar continuidade na sequência didática 3, construção de brinquedos, aula 2, história da pipa, na página 37. Vamos lá? Crianças, vocês lembram que no finalzinho da nossa sequência didática, né, da construção de brinquedos, vocês vão no final escrever um texto instrucional ensinando as pessoas a construir um brinquedo? Então vamos prestar atenção nas aulas e hoje nós vamos dar continuidade na aula 2, tá bom? Então vamos lá. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos conhecer um pouco mais sobre um brinquedo muito popular na nossa sociedade e também muito antigo, tá bom? Então, crianças, nós vamos conhecer hoje um brinquedo muito antigo, um brinquedo que é muito legal, as crianças adoram, tá? Então, vamos conhecer qual é esse brinquedo, né? O brinquedo é a pipa. Vocês conhecem a pipa? Já brincaram com a pipa? Então vamos lá. A pergunta número 1. A pipa é um brinquedo muito antigo e atual também, né? Você já brincou de empinar pipa? Onde costuma brincar? O que sabe sobre esse brinquedo? Escreva. Crianças, no livro de vocês pede que comentar com os colegas, com o professor, né? A gente não vai fazer essa parte porque a gente está em casa, né? Mas assim, o que é para vocês escreverem nessa pergunta? Se vocês conhecem esse brinquedo, vocês conhecem a pipa? Vocês já brincaram com a pipa, né? O que você sabe sobre esse brinquedo, né? Como que brinca com a pipa? Então, vocês vão escrever isso nas linhas dessa pergunta, tá bom? É uma pergunta que vocês têm que responder, o professor não vai dar a resposta, tá? Então, vocês até podem conversar com o papai, com a mamãe, né? Perguntar se eles conhecem a pipa, como que brinca com a pipa. Mas daí vocês é que vão escrever aí o que vocês sabem sobre esse brinquedo, tá bom? Atividade número 2. Leia o texto e conheça um pouco sobre a pipa. Então vamos lá, crianças, com o livro aberto, acompanhem a leitura, o professor vai fazer a leitura e vocês vão acompanhando aí junto no textinho de vocês, tá bom? Então vamos lá. A pipa, também chamada de papagaio, pandorga, arraia, pepeta, cafifa, quadrado ou raia, é um brinquedo que voa baseado na oposição entre a força do vento e a da corda segurada pelo operador. É predominantemente composta de papel, varetas e linha, podendo ter associados outros materiais. Conforme o modelo, pode contar com uma rabiola, feita de sacola ou papel fino, a qual funciona como um adereço preso na parte inferior para proporcionar estabilidade, aerodinâmica e equilíbrio, enquanto estiver no ar sustentada pelo vento. É um dos brinquedos mais utilizados por crianças, adolescentes e até adultos. As pipas nasceram na China antiga. Sabe-se que por volta do ano 1200 a.C. foram utilizadas como dispositivo de sinalização militar. Os movimentos e as cores das pipas
eram mensagens transmitidas à distância entre destacamentos militares. O político e inventor norte-americano Benjamin Franklin utilizou uma pipa para investigar e inventar o para-raios. Hoje, a pipa mantém a sua popularidade entre crianças de todas as culturas. Então, crianças, o texto que a gente acabou de ler, ele é um texto informativo, né? Ele nos informa sobre o quê? Sobre a história da pipa, tá? Então, esse texto que a gente acabou de ler, ele foi retirado dessa fonte aqui, adaptado de pipa, brinquedo, do site Wikipedia 2020, tá? E daí tem um site aí. O assunto principal dele é sobre a história da pipa, né? Mas no início do texto, ele nos informa de algumas coisas sobre a pipa, né? Então, o que? Olha lá no primeiro parágrafo, ó. Ele começa falando sobre as diferentes formas que tem o nome pipa, né? Tem papagaio, pandorga, arraia, pepeta, cafifa, quadrado ou raia, tá? E aí no outro parágrafo ele também vai falar sobre os materiais, né? Que ela é composta de papel, varetas, linha e também fala sobre a rabiola, né? A rabiola que é feita de sacola ou papel fino, tá? E a rabiola ela proporciona o quê? Proporciona estabilidade, aerodinâmica, equilíbrio, tá bom? Depois, no outro parágrafo, ele vai falar um pouquinho sobre que é um brinquedo muito utilizado. Por quem? Pelas crianças, pelos adolescentes e até os adultos. E aí sim, nos dois últimos parágrafos, ele vai contar sobre a história da pipa em si, né? Fala que as pipas nasceram na China antiga, né? E foi por volta de 1200 a.C., e ele era utilizado como um dispositivo de sinalização militar. Os movimentos, as cores das pipas eram mensagens transmitidas à distância. Então, os militares utilizavam a pipa para transmitir alguma mensagem para os outros que estavam do outro lado, né? Então, de acordo com o movimento dela, com a cor da pipa, era uma mensagem que eles queriam transmitir, tá? E aí, no último parágrafo, ele fala que o político e inventor norte-americano Benjamin Franklin, ele utilizou essa pipa para investigar e inventar o para-raios, tá? Então, ele utilizou a pipa para inventar. Esse Benjamin Franklin, ele soltou uma pipa que é presa a uma chave durante uma tempestade. E aí essa chave atraiu a eletricidade, provando que os raios eram um tipo de eletricidade. Então, esses experimentos são muito perigosos, tá? Nunca a gente deve soltar pipa quando há raios ou trovões, tá bom? Então, crianças, esse é um texto informativo que ele nos informa sobre a história da pipa. Atividade número 3. Depois de ler o texto, responda. Letra A. Você já fez uma pipa ou viu alguém fazendo? Quais materiais foram usados? Letra B. Sabe se seus pais e avós brincaram com pipas? Pergunte para eles e conte aos seus colegas. Então, crianças, o que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão escrever, né? Se você já fez uma pipa ou não. Então, na letra A, vocês vão escrever isso. Sim, eu fiz uma pipa, né?
Já viu alguém fazendo? Sim, eu já vi alguém fazendo uma pipa. Meu pai já fez uma pipa, o meu avô também já fez, né? E, quais materiais que ele usou? Então ele usou a tesoura, cola, papel de seda. Então vocês vão escrever isso. Vocês podem conversar com o papai e com a mamãe também, com o vovô, com a vovó, com alguém para que ajude vocês a escrever aqui se você já viu alguém fazendo uma pipa, tá bom? E aí quais os materiais que foi usado. Na letra B, sabe se seus pais e avós brincaram com pipas. Então, vocês podem perguntar para o vô, para a avó, para o pai, né? Se eles já brincaram com pipas, tá? E aí vocês escrevem aqui se sim ou se não, tá bom? Para finalizar, crianças, eu trouxe alguns textos para mostrar para vocês algumas curiosidades sobre a pipa. Olha só esse título da reportagem, olha só. Torneio de pipa reúne cerca de 200 pessoas e revolta moradores em São Paulo. Então, o campeonato ocorreu no bairro Jardim Vicente de Carvalho, em Bertioga, no litoral paulista. Falta de respeito com a quarentena gerou indignação nas redes sociais. Então, crianças, olha só, para vocês saberem que existe também torneios de pipa, né? Campeonatos de pipa. E só que esse pessoal aqui eles ficaram revoltados, por quê? Porque a gente está numa quarentena, né? E as pessoas não podem fazer aglomeração. Então, eles ficaram revoltados com isso. Então, para vocês saberem que existe campeonato, existe o torneio da pipa, mas que nesse momento não cabe, tá bom? Mas é uma curiosidade para vocês saberem, tá? Olha só aqui outra curiosidade, crianças. Estado proíbe comercialização de cerol e linha chilena. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou. Artigo 1º. Proíbe a posse, o uso, a fabricação, a comercialização e o transporte da mistura de cola e vidro, popularmente conhecida como cerol ou linha chilena, bem como de qualquer outro produto que atribua efeito cortante aos fios utilizados na prática de empinar pipas, também conhecidas como papagaio, pandorgas e etc. Então, crianças, por que eu trouxe esse texto? Para mostrar para vocês também sobre a lei que proíbe o uso do cerol. Né? O que é cerol? O cerol é a mistura de cola e vidro. Né? Por que as pessoas utilizavam isso? Né? Ou às vezes utilizam para cortar a pipa do outro amigo. Né? Então, daí corta a pipa e aí vai lá e pega a pipa do amigo, né? E além de ser uma situação que não é legal, né? Isso daí é muito perigoso. Por quê? Porque é uma mistura de cola e vidro. E essa mistura, na linha, ela fica muito cortante. Então, as pessoas podem machucar as mãos, pode cortar o pescoço de alguma pessoa, né? Então, é um material muito perigoso, tá? Então, existe até uma lei que proíbe essa mistura de cola e vidro, tá bom? Então, uma curiosidade para vocês saberem. Estamos encerrando a nossa aula e o que aprendemos hoje? A conhecer um pouco mais sobre a pipa e os materiais que são utilizados para sua construção, ler e compreender um texto informativo da história da pipa. Então é isso, crianças. Até logo e tchau!